Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e agora nós vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Para a aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu aparelho celular ou do papai e da mamãe, coloca aí do lado, para no momento oportuno você fazer um registro da tela. Eu vou te orientar quando usar o celular, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula e falar um pouquinho hoje sobre oração e período. Você já sabe o que é uma oração? E o que é um período? Sim, oração é essa que a gente faz também na época de prova, quando a gente está desesperado pela nota. Mas a língua portuguesa, além de ter esse tipo de oração, a gente também tem uma outra, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Vamos lá? Bom, eu trouxe para vocês uma música. Eu sou professora, não sou cantora, mas eu vou cantar para vocês, tá bom? Vocês aí em casa também me ajudam? Canta comigo, tá bom? Vamos lá? O nome dessa música é Oração. A banda que canta essa música é a banda mais bonita da cidade. É o nome da banda mesmo, gente. Criativo, né? Também achei. Vamos lá, então? Ela diz assim: meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, essa é a última oração. Quer mais? Vamos lá no YouTube, né? Coloca o nome da banda, vamos lá, aí conferir, deixar um like que eles, deram show nessa letra da canção. Gente, vamos primeiro entender o que essa música disse, porque quando a gente canta, nós estamos, claro, passando uma mensagem. Vamos entender que mensagem é essa? Bom, aqui ele fala que o amor dele não é tão simples assim como a gente pensa. Porque o coração é apenas uma forma de a gente se referir ao amor. E veja que é um amor muito grande, né? Porque, gente, nesse amor, nesse coração que representa o amor, ele diz que cabe aí, o amor dele cabe 3 vidas inteiras nesse amor, 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira no seu tamanho da sua penteadeira, mas a penteadeira é um móvel grande. Cabem nós dois. Ai, gente, tão fofo, né? Sim. Então, com essa música fofa que fala sobre esse grande amor, nós vamos estudar hoje as regras da língua portuguesa, tá bom? Vamos lá? Já que nós entendemos o que o texto disse, né? Ele falou sobre esse amor que ele diz, nele cabe o que não cabe na dispensa, né? Então, cabe muita coisa. E a gente entendeu essa mensagem, logo é um texto que foi organizado em frases. Mas o que é uma frase, né? A frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma só palavra ou aí por várias palavras, podendo ter verbos ou não. A frase exprime, através da fala e da escrita, ideias, emoções, ordens, apelos e muito mais situações comunicativas que a gente precisa executar no dia a dia. A frase, ela se define pelo seu próprio propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de, no intercâmbio linguístico, você, com outras pessoas ou com outras pessoas, transmitir um conteúdo satisfatório, ou seja, comunicar, certo? Vejam que no fragmento da canção, Meu Amor, essa é a última oração para salvar seu coração, a gente percebe uma ideia clara, certo? O meu amor, que foi usado aí como vocativo, né, para chamar a atenção da pessoa amada. Ali ele diz, essa é a última oração, então nós observamos a presença do verbo, né? O verbo de ligação, o verbo é. E a finalidade dessa oração é para salvar seu coração. A partir do momento que nós percebemos ali que houve um enunciado completo, é porque temos frase. A frase, como na canção, ela pode não ser marcada pelo ponto. No caso, ela vai ser marcada pela entonação do leitor, né, por gestos, por expressões, para a gente saber quando terminou uma frase e começou a outra. As frases, elas podem receber classificações. Aqui, nós vamos estabelecer um recorte dos tipos de frase para duas, frases nominais e frases verbais. As frases nominais são essas que o enunciado não apresenta verbos, tá bom? Os exemplos, fogo, cuidado, trabalho digno desse feirante. Observem, em nenhum momento eu utilizei verbo, mas nós entendemos a mensagem. Alguém passa no corredor gritando, fogo!
daqui que alguém explique que era uma brincadeira, tem uma galera já fora da escola que entendeu muito bem a mensagem de fogo, tá vendo? Teve sentido completo, só não teve verbo. Essa é a frase nominal. A frase verbal, gente, olha o nome, frase verbal. Tem o quê? Muito bem, tem verbo. Vamos ver os exemplos? O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Ali nós temos dois verbos, tem o ilumina e o aquece. Mas vamos olhar para o ilumina. Para você descobrir o verbo na frase, você deve se perguntar que ação está acontecendo. O que está acontecendo ali na frase, né? Primeiro, há aí a iluminação, né? O sol ilumina, é a primeira ação. Se é ação, é verbo. E a segunda ação é a ação de aquecer. Bom, eu acho o verbo, achei a minha estrutura frasal. Agora eu vou buscar o sujeito, aquele que vocês aprenderam nas séries anteriores. Para isso a gente pergunta, quem ilumina a cidade? A resposta, não ouvi. O sol. Muito bem. O sol é o sujeito do verbo ilumina. Tá vendo o sol? Foi fácil, né? Vamos ver os outros exemplos? Os casais saíram para jantar. Antes da pandemia, claro. Depois da pandemia, voltarão a sair. O que ação está sendo desenvolvida? É o nosso primeiro pensamento. A ação de sair, né? Com máscaras e todo cuidado, tá? A ação de sair. Então, eu já encontrei o meu verbo, a ação. Quem saiu para jantar? O casal, né? No caso, os casais ali, que está no plural. É o nosso sujeito. A bola rolou escada abaixo. Então, ali, que ação está acontecendo? A bola rolar. Então, o verbo é rolou. E o sujeito? O que rolou escada abaixo? A bola. Gente, simples, né? Então, é isso mesmo. Voltando na nossa canção, a canção diz: coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Aqui nós observamos o verbo pensa e o verbo caber, né? Então, quando ele diz que não é tão simples quanto pensa, ele está se referindo a você, né? Não é tão simples quanto você pensa. Olha a ação de pensar aí. E depois diz que ele não cabe aí, né? Aliás, que as coisas da dispensa seriam pequenas para ele. Ele cabe muito mais do que cabe na dispensa. O verbo caber também constitui aí um verbo de ação. É aquilo que está, né, sendo desenvolvido ali naquela parte da canção. Bom, para a gente resumir, frase verbal é aquela que tem verbo. Para descobrir o verbo, a gente pensa que a ação está sendo desenvolvida. E para encontrar o sujeito daquele verbo, você pergunta quem ou o que está desenvolvendo aquela ação. Já estão especialistas, né? Então vamos continuar. O verbo sozinho, ele é uma oração. Quando eu digo que ele está sozinho, eu estou pensando num período simples, né? Numa frase simples, um enunciado. Uma extensão frasal que contém um verbo, ela vai ser chamada aí de período simples. A extensão frasal é uma frase mesmo. Ela também pode ser chamada de enunciado, né? Chamada de enunciado, tá bom? E ali vai ter um verbo, que a gente vai chamar de período simples. Esse verbo, ele pode ser representado por uma locução verbal. A locução verbal acontece quando nós tivermos dois verbos, mas esses dois verbos representam só um. Então, mesmo tendo dois verbos, nós vamos dizer que temos apenas uma oração, tá bom? Olha só, estou lendo o livro, quero ver você hoje, tenho encontrado apoio nos bons amigos. Estou lendo, dois verbos. Vejam que eu tenho o verbo auxiliar, é o verbo que está conjugado, eu estou, aquele verbo que eu uso para encontrar o sujeito da frase, o tempo verbal, né? Esse é o que auxilia o verbo principal. O verbo principal ali é o lendo, tá vendo? Então, eu tenho um verbo que auxilia, o verbo auxiliar, e eu tenho um verbo principal. Os dois juntos exercem a função de um verbo de uma oração. As locuções verbais, esses verbos, eles são do tipo particípio, eles são do tipo gerúndio e do tipo infinitivo. Só para vocês lembrarem, o verbo, quando ele está no gerúndio, ele termina em ando, endo ou indo. Já encontraram qual das frases está no gerúndio? Muito bem, sou lendo. Ótimo. Quero ver. Vocês estão vendo que terminou com ER? É o que nós chamamos de verbo no infinitivo, tá bom? E o último é o particípio regular. O particípio regular, aquele que já é esperado pela língua portuguesa, ele termina em ado ou ido. Então, para fazer uma locução, você pode usar um verbo auxiliar, que será conjugado,
e um verbo nessas formas que chamamos de formas nominais, tá bom? Eles também vão equivaler aí a uma oração, logo, um período. O período é a frase constituída de uma ou mais orações. Oração, professora, verbo. Muito bem, um enunciado com um verbo, ok. Ou com uma locução verbal, perfeito. Formando aí um todo com sentido completo. O período pode ser simples se eu tiver um enunciado com um verbo, enunciado só com um verbo, ou aquele enunciado com uma locução verbal. Vai ser chamado de período simples, só tem um é simples. Vamos ver alguns exemplos, olha só. O amor é eterno, eu só tenho um verbo, período simples. As plantas necessitam de cuidados especiais. A ação que está acontecendo, necessitam, né? Só tenho um verbo naquele enunciado, logo terei um período. Quero aquelas rosas. O verbo é quero, é apenas ele. Então, um período. Nos 3 exemplos temos períodos simples. Também há o período composto, não é aquele do meme que vocês viram que o período composto é um rapaz que é dono de um posto, né? Esse aqui é o período que é formado por mais de um verbo ou mais de um verbo ou locução verbal, né? Tem que ter mais de uma forma verbal, tá bom? Vamos ver os exemplos? Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, eu tenho ali o verbo partiu e o verbo ficou, né? São as duas ações desenvolvidas no enunciado. Elas têm sujeito, né? O primeiro sujeito é você, o segundo sujeito aí é vida, né? A minha vida. Então, os 2 verbos, eles estão no mesmo período e por isso eles são chamados aí, né? Esse período é chamado de período composto. Quero aquelas flores para presentear a minha mãe. Olha que fofo, né? O verbo é quero e o outro verbo é presentear. Vou gritar, olha só, uma locução verbal, o verbo auxiliar vou, né? O verbo principal gritar, os 2 juntos exercem a função ali, né, de ser a oração. Mas na frente eu tenho um outro verbo, olha só, ouvirem, e mais na frente eu tenho outro, estou. Vou gritar para todos ouvirem que eu estou sabendo o desfecho do livro. Não, gente, não conta, não dá spoiler, tá bom? Deixe os colegas também fazerem a leitura. Ali nós temos 3 orações, tá? Vocês perceberam que para a gente saber a quantidade de orações, a gente só precisa fazer o quê? Contar aí as representações verbais, né? Ora por um verbo, ora por uma locução verbal. Muito bem. Gente, eu trouxe aqui uma paródia para vocês cantarem em casa, só 184 vezes, tá bom? Vamos lá? Meu amor, se tem verbo é oração. Sabendo isso, tem notão. O período não é só simples como pensa. No composto cabe mais de uma sentença. Cabe mais de 10. Resolve a sua vida inteira. Aprende logo, deixa de bobeira. Vem ser feliz. Gostaram? Printa, vai lá na plataforma e canta até você decorar. Que, se tem verbo, é oração. Aprende e vem com o seu notão. Tudo bem? Gente, vamos lá, aqui está a nossa atividade, certo? Temos uma tira e a tira diz, né? Bebam logo, já estou fechando, assim diz o dono do bar. E o personagem diz, melhor nós irmos, H. Já o H responde, que nada. Se ignorarmos, o que ele pode fazer? Ele apagou a luz, gente. E o H diz, me passa o amendoim, por favor? A questão faz um recorte. Na oração bebam logo, já estou fechando, temos um período simples formado por uma oração, um período composto por 3 orações, um período composto formado por 2 orações, um período simples formado por 2 orações. O que você faz primeiro? Acha os verbos. Bebam e estou fechando. 2 representações verbais. Logo, nós temos aí 2 verbos, né? 2 orações e o nosso gabarito ali vai ser a letra C. Um período composto por 2 orações. Foi fácil, não foi? Gente, para ver um pouco mais sobre o assunto, para você poder reassistir essa aula, fazer o print também da atividade para estudar mais, você vai lá na plataforma Eduque, www.eduque.ce.ac.gov.br. Até mais!